Shabbat Shalom, Lechulam, Haverim, Shabbat Shalom a todos, amigos do Baruch Hashem. Finalmente vamos iniciar agora a Parashá dessa semana, a porção da Constituinte Divina, a porção da Lei Divina. Nesse exato momento, eu quero convidar vocês a abrirem juntamente conosco no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante. Nós vamos ler agora o primeiro trecho de Ivrit, a primeira passagem do livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que está apresentado da seguinte forma: Vayomer Adonai el Avram, Lech lecha, mertzecha, umimoladecha, umibeit avicha el haaretz, asher arecha. E Deus disse a Avram: vá embora, para teu próprio bem, da tua terra, do lugar de teu nascimento e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Baruch Hashem. Vamos agora para os comentários introdutórios dos nossos sábios de abençoada memória, para que essa introdução se aprofunde ainda mais. A parashá de hoje é Ler Lecha. O rabino Rashab, ou seja, o rabino Shalom Dovber, do movimento racídico, do movimento pietista de judeus do leste da Europa, conhecido como Lubavitch, disse certa vez: Bereshit, o livro de Gênesis, a primeira porção, a primeira parte do livro de Gênesis é uma parashá jubilosa, embora seu final não seja muito agradável. Noar, a parashá Noar, a porção da Torá que conta a história de Noé, trata o tempo todo do dilúvio, do Mabul. No entanto, tem um fim alegre com o nascimento de Abraham, com o nascimento de Abraão, nosso pai. Porém, Lech Lecha, essa parashá de hoje, é uma semana verdadeiramente jubilosa. Diariamente vivemos com Abraham, Avino, nosso pai Abraão, que foi a primeira pessoa a dedicar a sua vida a difundir a divindade no mundo. E o alto esforço, a sua alta exposição, característica marcante de Abraham, desde então tornou-se herança de todos os israelim, de todos os israelitas, de todos os bacherim, de todos os eleitos do Eterno nesse mundo. Isso requer a pergunta: se Bereshit, essa primeira porção da Torá, tivesse terminado alguns versículos antes, ela teria sido uma sidra completamente alegre, uma porção da Torá completamente alegre, já que suas partes não muito agradáveis teriam sido incluídas na parashá, na porção da Torá de Noar, que é mais, vamos assim dizer, sombria, se formos comparar. Similarmente, a parashá Noar, a porção da Torá que conta a história de Noé, poderia ter terminado antes do nascimento de Abraão, mantendo seu conteúdo mais uniforme, por assim dizer. Porque a Torá está organizando, porque a Torá está, aliás, organizada de forma que as duas primeiras porções, as duas primeiras partes, apresentam temas aparentemente contraditórios, e somente a parashá Lech Lecha, essa parashá de hoje, seja a primeira semana verdadeiramente jubilosa. Na parashá Bereshit, descreve o trabalho de Deus. Noar, os esforços do homem. Na parashá Noar, na parashá que conta a história de Noé, fala sobre os esforços do homem. E hoje, Lech Lecha, a cooperação entre o homem, representado aqui por Abraham, e Deus, o eterno Kadosh Baruch Hu, o eterno bendito seja. Assim, Bereshit, a primeira porção da Torá, termina com o nascimento de Noar, de Noé. E que Noé, encontrou favor aos olhos de Deus, visto que nenhum desses eventos requereu qualquer esforço por parte de Noé. Ambos foram um trabalho de Deus. No fim das contas, tudo é o eterno. No fim das contas, apesar da participação e da interatividade entre o eterno e o homem, tudo é pela ribonut, pela soberania divina. Tudo é uma ação divina. Mesmo quando feitos ocorrem por meio do homem, por meio da natureza, por meio da existência, o cerne é que tudo ocorre por meio de Hakadosh Baruch Hu. Toda ação, início, meio e fim, ocorre pela força da ribonut, da soberania de Hakadosh Baruch Hu, do eterno bendito seja. A parashá, a porção da Torá que fala sobre a história de Noar, que é a parashá de Noé, a porção da Torá que conta a história de Noé, termina com o nascimento de Abraham e seus esforços para se aproximar de Deus. Mas como Deus ainda não havia se comunicado com Abraão, esses detalhes foram incluídos na parashá Noar, que é a parashá, a porção da Torá posterior a esta, que fala dos esforços do homem. Somente na parashá, na porção da Torá Lech Lecha, ou seja, a parashá de hoje, nós começamos a ler sobre a convergência entre Deus e suas criaturas. Pois, somente quando Deus falou pela primeira vez com Abraão, logo no começo da nossa parashá, da nossa porção da Torá de hoje, a época da associação humana-divina teve início. Essa comunicação com Abraão, foi o evento precursor da revelação no Har Sinai, no Monte Sinai, que testemunharia o desenvolvimento dessa associação em um coerente sistema de 613 mitzvot, essa interação entre o Eterno e a sua criação. Deus disse a Abraão: vá embora,
de todos os seus valores anteriores da tua terra, do teu lugar de nascimento e assim por diante. Essa nova era, essa nova época de associação requeria uma abordagem totalmente nova. A vontade de progredir além do que o homem poderia alcançar por esforço próprio, que é o tema da Parashá que conta a história de Noé, que conta a história de Noé, que é a Parashá da semana seguinte, de forma que ele pudesse se tornar uma espécie, entre aspas, vamos assim, de modo metafórico, uma espécie de sócio de Deus. Na verdade, um avad, um servo de Deus, ok? Na concretização do plano divino da criação. Uma ferramenta nas mãos do Eterno. Esse comentário está baseado em Likutei Sihot, volume 15, página 83, ok? Baruch Hashem. Vamos agora ao aprofundamento da nossa Parashá de hoje. A primeira parte do nosso aprofundamento da Parashá de hoje, a primeira parte de 4, então peço que você esteja muito atento com a sua Bíblia, o seu Tanar, em mãos, seja ele digital ou físico, livro físico. Mantenha ele aberto e percorra todas as referências que nós vamos compartilhar com todos nesse momento, ok? Avram, ou seja, Abrão, esse é o primeiro nome que o nosso pai, Abraão, tinha nesse primeiro processo de sua história, da sua jornada. O nome dele era ainda Avram. Antes de seguir ao Eterno, Hakadosh Baruch Hu, Abrão, era um Elil, ele era um idólatra. E é um conceito que nós vamos abordar aqui hoje com um esforço profícuo, um esforço tremendo, para que tudo esteja detalhadamente claro, ok? Então, gravem, destaquem essa palavra, Elil, idólatra. Assim como seu pai Terah, que por sua vez era um comerciante de Elilim, que era um comerciante, um vendedor de ídolos. Diversos tipos e diversas formas de ídolos, ok? Até que, questionando a natureza, percebeu que a mesma, ou seja, a natureza, todos os seus elementos e seres, eram, na verdade, produto de um Criador acima de tudo e de todos, conforme nos conta o livro do Midrash. E o que é o livro do Midrash, para quem não sabe ou para quem esqueceu? O Midrash é uma literatura que explica os nuances, as profundidades, vamos dizer, os bastidores do Tanar, da Bíblia, portanto, através de uma linguagem, de um método de parábolas, de anedotas, de alegorias. E através dessas parábolas nós conseguimos compreender de forma clara, nós podemos concatenar e analisar o conteúdo complexo dessas histórias da Bíblia com mais praticidade, ok? Então esse é o Midrash. Então na página 101 até a página 110 do Midrash, na edição El Midrash Dice, em espanhol, nós podemos averiguar toda essa passagem que esclarece esse episódio do início da história de Abrão, que ainda não era Avraham, ainda era Abrão, Avram, ok? Espero que tudo esteja claro até esse dado momento. Vamos lá, pessoal. Porém, Avram, ou seja, Abrão, em português, não demorou e se apressou para percorrer sua shlichut, a sua missão existencial, conforme o Eterno planejou previamente sobre a vida dele. O Eterno preparou Abrão até a ocasião devida, até o momento exato em que ele deveria atuar. Sair da região de idolatria e prosseguir uma terra, ou seja, uma terra ainda desconhecida, a terra de Israel, Eretz Israel, uma ambiência preparada pelo Eterno bendito seja, que ainda não existia no mundo físico. A shlichut, a missão existencial de Abraham, nos ensina o quão adversa é a jornada de um Baal Teshuvah, aliás. O que é um Baal Teshuvah, pessoal, para quem não sabe, para quem esqueceu? O Baal Teshuvah é uma pessoa que está em estado de conversão, que está em estado de busca para se aproximar e se converter ao Eterno Hakadosh Baruch Hu. Não uma religião, não um segmento, uma seita. Se converter à fonte da vida, à fonte de todas as coisas. O Eterno bendito seja. Desmentindo dessa forma, desfazendo completamente a mentalidade Avodat Elinim. Essa mentalidade de idolatria que nós vamos abordar muito hoje. Onde, por simplesmente se retirar de um cenário negativo, os obstáculos da vida se cessam. O que significa? Muitas pessoas que saem de ambiências de Avodah Zarah, de serviço estranho, de idolatria, às vezes que temos nos livros, elas percebem na sua mentalidade idólatra que o simples fato delas terem abandonado o ambiente de idolatria, um ambiente de mentiras, um ambiente de engano, de engodo, sobre o Eterno, sobre a sua palavra, pelo simples fato delas terem se retirado desses ambientes religiosos, isso significa automaticamente que elas estão libertas, que elas estão livres. Existem diversos temas, aliás, diversos termos que buscam denominar essas pessoas. Descongregados, termos semelhantes a esses. Pessoas que
outrora, anteriormente, estavam profundamente vinculadas a algum movimento, algum grupo religioso, que supostamente tinha a Bíblia como fundamento, elas se retiram desses locais na esperança de se desvencilharem da Avodah Zará, da idolatria. Quando, na realidade, elas nunca estiveram tão profundamente consolidadas na idolatria quanto anteriormente. É justamente nesse momento que elas pensam que, simplesmente ao saírem da idolatria, de um ambiente religioso, elas estão se livrando da idolatria. É nesse momento da sua saída, do seu êxodo religioso, é que elas verdadeiramente se consolidam na Avodah Zará, na idolatria. Elas levam consigo todo o equipamento necessário para difundirem Avodah Zará no mundo ao redor delas e contaminarem os outros com a sua Avodah Zará, a sua enfermidade de idolatria, com as outras pessoas ao redor. Hazir Halilá, que o Eterno nos livre. E nós vamos compreender isso de maneira muito clara a partir de agora. Eu peço que vocês redobrem a atenção de vocês para esse segundo patamar, essa segunda parte de 4 partes do nosso estudo de hoje. Avraham, nosso pai, Avraham Avinu, nosso pai Abraão, passou por 10 testes, de acordo e salientado pelo grande rabino da história judaica, o grande rabino Rambam, mais conhecido como Maimônides, da era medieval, o grande rabino Maimônides. E ele listou esses 10 testes, que na verdade foram 10 camadas de refinamento na vida de Avraham Avinu, nosso pai Abraão. O nosso pai Abraão, conforme está disposto no Tanar, disposto na Torá, passou por 10 experiências de refinamento, conhecido como os 10 testes de Avraham. E quais foram esses 10 testes de refinamento de um homem que nasceu na idolatria, um homem que não era nem israelita, ele não era um israelita no sentido nacional, no sentido étnico, uma vez que Israel, a terra de Israel, nem existia. Fisicamente não era uma realidade transcendente, uma realidade ainda a ocorrer. Mas no período de Avraham, até o período de Avraham, vindo nosso pai Abraão, ainda não era uma realidade física, geográfica, não existia uma delimitação geográfica, uma demarcação geográfica do território de Israel, de Eret Israel. Ainda não era uma realidade. O Eterno convoca Avraham Avinu em meio à sua experiência de vida, longuíssima experiência de vida, imersa na Avodah Zará, na idolatria. Um homem de Ur Kasdim, um homem nascido e criado no seio, aprofundado nas entranhas da Avodah Zará, em Ur Kasdim, em português, em Ur dos caldeus. Na região da Suméria, a primeira civilização humana que nós temos notícia. O primeiro teste foi o seguinte. O Eterno disse a Avraham, ainda Avraham, para ele deixar a sua terra natal, para se tornar um estranho, um estrangeiro na terra de Canaã, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. O segundo teste foi, imediatamente após a sua chegada à terra prometida, ele encontra fome, ele encontra escassez de alimentação. Gênesis capítulo 12, versículo 10. O terceiro teste, os Mitzrayim, os egípcios, prenderam a sua amada esposa Sará e a trouxeram ao faraó. Gênesis capítulo 12, versículo 15. O quarto teste, Avraham enfrenta as adversidades incríveis na batalha dos 4 versus 5 reis. Dos 4 reis versus 5. Gênesis capítulo 14, versículo 14. O quinto, ele se casa com Hagar, a sua serva, depois de não poder ter filhos com Sará. Gênesis capítulo 16, versículo 3. O sexto teste de refinamento, Deus diz a ele para ele se circuncidar. Fazer o ato da circuncisão, o ato cirúrgico, que simboliza na carne a Brit Milá, a aliança de palavra com Hakadosh Baruch Hu. Em uma idade já avançada, Gênesis capítulo 17, versículo 24. O sétimo, o rei de Gerar captura Sará, com a intenção de tomá-la para si. Novamente, um outro homem sequestra sua esposa. Gênesis capítulo 20, versículo 2. O oitavo teste, Deus, o Eterno Hakadosh Baruch Hu, lhe diz para mandar Hagar ir embora, a sua serva ir embora depois de ter um filho com ela. Gênesis capítulo 21, versículo 12. O nono teste, seu filho Ismael, torna-se distante, refletindo no mandamento de Deus. O décimo teste, Deus diz a Avraham, Avinu, nosso pai Abraão, para ele apresentar no altar o seu querido filho Yitzhak. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Esses foram os 10 testes, os 10 filtros de refinamento na vida de Avraham Avinu, nosso pai Abraão, que contribuíram para que Avraham Avinu, nosso pai Abraão, fosse de fato purificado de todo e qualquer lastro, todo e qualquer tipo de mancha, tumá,
do Avodazará, da idolatria, que nós vamos compreender hoje, de maneira profunda. O quão perigoso, o quão nocivo nos é, a partir de mim, Avodazará. Haze Shalom, que o Eterno nos livre. Então nós precisamos compreender, é uma necessidade, a compreensão do que realmente significa Avodazará. Ou seja, serviço estranho, uma prática estranha, portanto, idolatria. O que é Avodazará? Segundo está estabelecido por Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja, no Tanar, nos seus escritos, na sua palavra distinta e elevada. Conforme Devarim, Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. O Eterno nos diz: tudo isso é para que, ao levantar de vossos olhos em direção ao Shamaim, ou seja, as dimensões superiores, e observares o sol, a lua, as estrelas, os astros e todos os demais corpos celestes, não vos deixe seduzir por esses astros para adorá-los, para reverenciá-los e a eles servir. Porquanto são apenas coisas que Hashem, coisas que o Eterno vosso Deus, distribuiu. Preste atenção. São apenas coisas que Hashem, vosso Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do Shamaim. Ou seja, não apenas o Shamaim, não apenas a extensão do espaço sideral, não apenas a atmosfera terrestre, não apenas os mundos superiores, mas também os seres, mas também o comportamento de adorar e servir, reverenciar, se sentir seduzido. Essa enfermidade mental, essa doença comportamental, também é proveniente de Hashem. Porquanto são apenas coisas que Hashem, ele que criou. Ele distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do Shamaim. Tudo que está debaixo das dimensões superiores. Para as nações, o Eterno distribuiu todas essas formas de Avodazará. O próprio Hakadosh Baruch Hu distribuiu entre todos os povos. Todos sem exceção. Todos os povos estão debaixo do rudimento da Avodazará, da idolatria. E o Eterno salienta, o Eterno nos adverte, o Eterno nos proíbe, dizendo tudo isso para que, ao levantar de vossos olhos em direção ao Shamaim, e observardes o sol, a lua, as estrelas e todos os animais, corpos celestes, não vos deixe seduzir. Para o Am Israel, para o nosso povo de Israel, o Eterno diz, não vos deixe seduzir pelos astros, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, etc, etc. Natureza, de forma geral, seja a natureza cósmica, natureza terrestre, de natureza espacial, de natureza terrestre, não importa. Por quê? Porque são apenas, tão somente coisas que Hashem, o próprio Deus, distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do Shamaim. Ou seja, todas as considerações, pensamentos, conceitos, ideologias das nações são oriundos desse rudimento que o Eterno estabeleceu para as nações. Não para o Am Israel, não para o povo de Israel. E nós vamos compreender isso de forma ainda mais profunda e esclarecedora a partir de uma leitura atenta em Yeshayahu Sefer, Yeshayahu, livro de Isaías, capítulo 44, versículo 12 ao 22. Abra juntamente conosco em Isaías, capítulo 44, versículo 12 ao 22, e diz: o ferreiro faz uma ferramenta sobre brasas, com seu braço forte e moda usando martelos, mas quando sente fome, a força falha. Caso não beba água, ela se atenua. Um carpinteiro toma medidas, bosqueia a forma com o estilete. Aplana a madeira, verifica com compassos e entalha com a forma de um homem. E por ser honrada, como se fosse um ser humano, deve evidentemente habitar em uma casa. Ele vai cortar cedros, apanha uma sempre verde e um carvalho. Cuida especialmente de uma árvore na floresta. Planta um pinheiro para ser nutrido pela chuva. Com o tempo, quando estiver pronto para ser usado como combustível, retira um pouco dele para se manter aquecido. E queima um pouco mais para assar pão. Então ele, o ser humano, cria um Deus e o adora. Esculpe com ele um ídolo e se ajoelha diante dele. Assim, metade da madeira ele queima no fogo. Com essa parte, ele assa a carne e come até se satisfazer. Ele se aquece dizendo: é tão bom aquecer-se enquanto se observam as chamas. Dá forma de um Deus ao restante da lenha, uma imagem esculpida. Então se prostra diante dela. Ele a adora, venera, reverencia e lhe faz orações. Salve-me, diz ele, pois você é o meu Deus. Tais pessoas, diz o Eterno, não sabem nada e nada entendem. Repetindo, tais pessoas não sabem nada e nada entendem. Seus olhos estão tapados para que não possam ver. Também um coração para que não possam entender. Ninguém pensa consigo mesmo ou possui conhecimento ou discernimento para dizer: eu queimei metade dela no fogo, assei pães com suas brasas, assei carne e comi. Eu devo fazer uma abominação do restante?
Devo me prostrar diante do tronco de uma árvore? Ele confia em cinzas. O coração enganado o desviou, portanto, ele não se salvará. Mesmo assim, não dirá: isso em minha mão é uma fraude. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Algo muito grave. Esse é o real significado da idolatria. É um ledo engano, é um auto-engano. É uma sabotagem consigo mesmo, uma autossabotagem. O indivíduo, essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse idoso, Chas v'Shalom, que o Eterno nos livre, ele desvirtua a verdade, se desvirtua, se desvencilha da verdade, da realidade dos fatos, que o Eterno é o Criador de todas as coisas, e ao invés de reverenciar, de assumir, de declarar, de admitir a realidade e a verdade que o Eterno, Hakadosh Baruch Hu, é soberano, Ribono Shel Elohim, Ribono Shel Olam, Ribono Shel Olam, o soberano do mundo, eles depositam na sua própria criatividade, na sua própria vontade, nos seus próprios conceitos, nas suas próprias ideias, nas suas próprias conveniências. Eles direcionam as suas admissões, os seus reconhecimentos, nos objetos, nos animais, nos elementos da natureza. Mesmo sabendo eles da realidade, da verdade, que só o Eterno é Ribono Shel Elohim. Ribono Shel Olam. Só o Eterno é soberano do mundo. Somente a Ele nós devemos agradecer. Somente a Ele nós devemos reverenciar. Somente a Ele nós devemos buscar e nos converter. Somente a Ele, e nem a um outro, e coisa alguma, senão ao Eterno. Mas esse homem enfermo de idolatria, essa pessoa enferma, doente de Avodah Zará, de idolatria, mesmo sabendo, conforme nos diz o texto de Yeshayahu, de Isaías, mesmo sabendo essa pessoa, esse indivíduo, que é apenas uma árvore, que apenas são galhos, que são apenas minerais, que são apenas elementos da natureza, maravilhosos, que servem para a nossa nutrição, que servem para o nosso aquecimento, que servem para o nosso bem, para a nossa sobrevivência, mas são coisas criadas, são benefícios que o Eterno nos concede. Elas não são benefício por si mesmas. Elas existem porque o Eterno as fez para o nosso bem. E elas funcionam conforme a boa vontade de Hakadosh Baruch Hu. Elas não são autômatas, elas não funcionam de maneira autônoma. Elas estão debaixo do controle contínuo de Hakadosh Baruch Hu, assim como nós, assim como as nossas vidas, assim como a nossa existência. Nós não podemos usufruir delas se não for conforme a boa vontade dos bons decretos de Hakadosh Baruch Hu, conforme o Eterno estabeleceu no seu sistema existencial. Então, a Avodah Zará é uma enfermidade mental que atinge o comportamento do homem de maneira crônica, de maneira maligna, se alastra na vida da pessoa e ao redor da vida da pessoa, Chas v'Shalom, que o Eterno nos livre. Em Sefer Yirmiyahu, em livro de Jeremias, capítulo 2, abra conosco em Jeremias, capítulo 2, versículo 4 ao 14, nós temos o seguinte: ouça a palavra de Hashem, de Adonai, casa de Yaakov, casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Eis que o Eterno diz: o que seus antepassados viram de errado em mim? O que os seus ancestrais viram de errado em mim, diz o Eterno, que causou tanto afastamento de mim? Fazendo-os andar atrás do nada, ou seja, do inócuo, daquilo que não existe, daquilo que não tem significado, que não tem valor, que é balela, bananada. E eles mesmos se tornarem nada. Buscando nada, também se tornaram nada. Eles não perguntaram: onde está Adonai, que nos trouxe da terra do Mitzrayim, do Egito, que nos conduziu através do deserto, por entre os ermos e ravinas, por uma terra de aridez e sombras da morte, pela terra em que ninguém viaja e onde ninguém jamais viveu? Ao contrário, eu os trouxe a uma terra fértil, frutífera, para usufruírem de seus frutos, de todas as suas coisas boas. No entanto, quando vocês entraram nela, macularam, prostituíram minha terra e fizeram de minha herança algo repugnante. Os Kohanim, os sacerdotes, não perguntaram: onde está Adonai? Eles não perguntaram isso. Os que lidam com a Torá noite e dia não me conhecem, diz o Eterno. Olha o estado desse momento, nesse episódio do nosso povo, pessoal, no passado. Os líderes, os ruim, os pastores do povo, rebelaram-se contra mim. Na verdade, diante de mim, porque nada é contra o Eterno. Nada é páreo para o Eterno. O Eterno não tem inimigos, mas se rebelaram diante do Eterno. Ou seja, eles mostraram descontentamento diante do Eterno, de maneira comunal, de maneira conjunta. Os Neviim, os profetas, profetizaram por Baal, ou seja, em favor de Baal, de um ídolo, que é exatamente o que nós estudamos no texto anterior. O que é um ídolo? É fruto da criatividade demente humana. Uma enfermidade mental, de uma esquizofrenia mental, comportamental.
conceitual. E vão atrás de coisas sem valor. Essa é a realidade da Avodah Zarah. Então faço outra vez minha queixa, minha denúncia diante de vocês, diz o Eterno. E faço outra denúncia diante dos seus netos também. Atravesse o litoral de Kittim e observem, enviem pessoas em Kedar e olhem com atenção, veja se algo semelhante a isso já aconteceu antes. Alguma nação já trocou seus deuses, os seus ídolos. E os deuses delas nem são deuses de fato, diz o texto. Entretanto, meu povo trocou sua glória por algo destituído de valor, que não tem significado, não existe, é inócuo. Aterrorizem-se com isso. Fiquem aterrorizados, fiquem apavorados, ó céus. Pasmem de absoluto horror, diz o Eterno. Pois o meu povo cometeu 2 males. Eles me abandonaram no sentido da aliança com Hashem, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas perfuradas, incapazes de reter água. Ou seja, ficam sujas. Elas não retêm água, você não consegue matar, saciar a sua sede existencial. Porque ela foi preenchida de corpos estranhos, de coisas estranhas. Israel é um escravo nascido em sujeição? Se não, por que foi aprisionado? Leões jovens rugem contra ele. Como estão rugindo com força? Como? Eles desolam o campo, demolem e desabitam sua cidade. Os povos de Nof e Tarpanhis alimentam-se da coroa da sua cabeça. Ou seja, o nosso povo naquele período, onde está situado esse texto, que faz menção a esse texto, estavam sofrendo duras pagas por parte de Hakadosh Baruch Hu, sofrendo seus decretos pesados, suas disciplinas, porque se tornaram Elilim idólatras, como um dia Abraham foi. Ainda em Yirmiyahu, Sefer Yirmiyahu, livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 1 ao 18, nós temos o mesmo caso. Abra no capítulo 10, do mesmo livro, versículo 1 ao 18, e nós temos o seguinte: ouçam a palavra que o Eterno diz a vocês, casa de Israel. A casa de Israel estava nesse momento em exílio. Eis que o Eterno diz: não aprendam o caminho dos goim, ou seja, o método, a metodologia, a maneira de agir, de pensar, de viver, de respirar, de nada dos estrangeiros. Nem temos sinais astrológicos nos astros. Não temam sinais, não considerem isso. No sentido transcendente, no sentido espiritual, no sentido sobrenatural. Nada. Mesmo que os goim tenham medo deles, temam isso, considerem isso, tenham reverência por isso, pois os costumes, ou seja, a prática deles, o comportamento deles em relação a essas coisas, são nada. Os costumes das nações não são nada, é inócuo. E quem busca essas coisas, obviamente, inócuo também é, nada também é. Eles cortam uma árvore na floresta, igual está no texto anterior, em Isaías. E eles enfeitam ela com prata e ouro. Até hoje, em dezembro, nós temos isso. Prendem-na com martelo e pregos, para não se mexer, como o espantalho na plantação de pepinos. Ela não consegue falar, essa árvore. Ela terá de ser carregada, pois não pode andar. Não a temam, ela é incapaz de fazer o mal, além de não conseguir fazer qualquer coisa boa. Não tem utilidade nenhuma. Toda e qualquer forma de Avodah Zarah, de idolatria, a serventia, a utilidade é zero. Em Sefer Abacuc, capítulo 2, versículo 18 em diante, nós temos o seguinte: ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra? Seja ela esculpida, seja ela uma pintura, seja ela um conceito, não importa a expressão de idolatria. Avodah Zarah é demência. Avodah Zarah é enfermidade mental, comportamental e também sobrenatural. Enfermidade. É a pura loucura. Então qual a utilidade de uma imagem idólatra? Esculpida por um artífice, por um artesão. Ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras. Qual é? Pois aquele que faz tais objetos deposita sua confiança, sua esperança na própria obra de suas mãos. Seja isso um símbolo, seja isso uma runa, seja isso um amuleto, seja isso algum método astrológico, seja isso um desenho, um design, seja lá qual for o tipo de arte, seja lá qual for o tipo de simbolismo, seja lá qual for o tipo de conceito, ideologia. Qual é a utilidade? Isso vem das nações, que o Eterno distribuiu para as nações. Uma pessoa que entra em contato com isso e que se contamina com isso está se contaminando com coisas inócuas. E inócua a pessoa também fica. Sem significado, sem valor, a pessoa também se torna. Contudo, cria ídolos mudos e inúteis. Ou seja, nada pode dizer, nada pode comunicar, não há verdade, não há fundamento, não há relevância, não há pertinência, não há significado nessas coisas. Ai daquele que diz: a madeira desperta. Ou ainda a pedra sem vida acorda. Ou a lama, a argila. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Seja isso uma imagem esculpida, pintada, etc, etc. Está coberto de ouro, mesmo que seja coberto de
feito de coisas especiais, de valor monetário elevado, como ouro ou de prata, mas tal objeto não respira, não tem vida. Não há um ruach, não há um sopro algum dentro dele. Mas Hashem, sim, ele está no seu específico local de louvor, o Beit HaMikdash. Cale-se diante dele toda a terra, toda a argumentação, silêncio. Shhh. Shhh. Mesmo em meio a uma circunstância imprópria, a verdadeira busca pelo eterno, o fundamento primeiro que o indivíduo da casa de Israel, você que pertence ao povo de Israel nas nações, o fundamento primeiro que nós que buscamos a Kadosh Baruch Hu, Israel, o povo de Israel nas nações, devemos buscar o eterno com todo entusiasmo e força dentro de nós, através da onde? Das runas, dos esquemas geométricos, dos esquemas matemáticos, de pseudos conhecimentos matemáticos, geométricos, astrológicos, palavras mágicas na magia, na astrologia, na alquimia, nesses pseudos conhecimentos sibilinos. Como nós podemos nos converter e nos aproximar de Hakadosh Baruch Hu? Qual é o método? Qual é a fonte? A Torá. A constituinte divina. Está clara a todos nós. E quando nós buscamos a Torá com Kavaná, com o desejo de obedecer a Hakadosh Baruch Hu, o ímpeto verdadeiro, o único modo de nós chegarmos ao Eterno é com a Kavaná, com o ímpeto, a vontade verdadeira de obedecer ao Eterno conforme Ele estabeleceu. E não a nós. Não conforme o homem estabeleceu, mas conforme o Eterno estabeleceu. Está escrito. Imediatamente, o Ruach HaKodesh, o sopro divino, irá promover uma autoanálise na pessoa, ao ponto que a pessoa possa se considerar, possa analisar, se conscientizar de suas misérias, dos seus erros, dos seus crimes que cometeu diante da Torá, diante da lei divina, e se arrepender desses. Conforme está escrito também no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13 ao 14, que diz o seguinte: vocês me buscarão e me encontrarão. Então o que é buscar o Eterno e encontrar o Eterno? Quando me buscardes de todo o coração, a Kavaná, não apenas com o órgão coração, não com o nosso organismo, coração batendo no peito, pum, 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 não é isso. É de toda a vontade verdadeira de obedecer ao Eterno. Não apenas com emocionalismo barato. Não com uma vontade teatral, romântica, superficial, mentirosa. Não apenas com lágrimas. Mas com ações efetivas. Com uma mentalidade efetiva. Então, eu me deixarei ser encontrado por vós. Quem dá a permissão de proximidade, de aproximação com o Eterno é o próprio Eterno, não somos nós, não existe método. Não existe uma palavra mágica, não existe um livro mágico, não existe um amuleto, um símbolo que nos aproxime de Hakadosh Baruch Hu. É Ele que se aproxima de nós. E essa aproximação ela é sempre a mesma. A maneira do Eterno agir é sempre a mesma, sempre foi a mesma, é a mesma e sempre será, conforme Ele estabeleceu. E está escrito no seu Tanar, no seu escrito elevado. E nós vamos compreender isso a partir de agora de maneira ainda mais profunda e ainda mais elevada. Então triplique a sua atenção nessa terceira e penúltima parte do nosso estudo de hoje. Multiplique 3 vezes a sua atenção. E a paraxá de hoje vai se tornar ainda mais profunda, mais clara. Para mim, para nós. A maneira, a forma do Eterno agir é uma só. O padrão do Eterno agir é o mesmo para todos. Não importa se você é branco, se você é negro, se você é pardo, se você é marrom, se você é amarelo, se você é rico, pobre, mulher, homem, não importa. O padrão do Eterno. Não importa a nação que você nasceu, o país que você reside. O idioma, a linguagem, a situação social e econômica. O Eterno estabeleceu dessa forma o seu padrão de atuar, o seu padrão de agir. Não foi eu, não foi você, não fomos nós que estabelecemos nada. Foi o Eterno que estabeleceu esse padrão que nós vamos contemplar agora. Que nós vamos tomar consciência de maneira ainda mais clara a partir de agora. E é muito importante a gente abordar isso porque muitas pessoas se apresentam como pretensos aspirantes a Teshuvá, pessoas que estão pretendendo se converter ao Eterno, retornar para Deus e obedecer ao Eterno, mas não conforme o Eterno estabeleceu, mas como elas estabelecem para si mesmas. Conforme outrem, outras pessoas, ou seitas, ou grupos religiosos estabeleceram para elas, e não conforme a Torá estabeleceu. Isso é muito importante, esse momento do nosso estudo agora. E essas pessoas impõem sobre elas fardos que o Eterno não estabeleceu, mas que grupos, movimentos religiosos estabeleceram para elas, ou que elas mesmas estabeleceram para si mesmas, mas não Hakadosh Baruch Hu, não o Eterno. Lembrem-se, o Eterno não constituiu, não estabeleceu uma religião, mas um povo. Nós somos Am Israel.
O Eterno não estabeleceu uma cartilha religiosa, mas uma constituinte, um livro pétreo que rege as nossas vidas em todas as atividades internas e externas à nossa existência, às nossas vidas. Um livro prático diário para todos os assuntos, para todas as atividades do nosso dia a dia durante toda a nossa vida. Não somente um aspecto litúrgico, não somente um livro, regras que regem atividades de reza, de preces, de musicalidade, de liturgia, de celebrações, de ritos, não. Mas de toda a nossa vida, todo o nosso cotidiano, de toda a nossa rotina. Portanto, é uma constituição e não um livro religioso. É um livro que rege toda a nossa vida e não apenas uma parte em detrimento de outras. Que fala sobre alguns assuntos, mas outros assuntos da vida do homem ficam de fora, ficam à parte. Não, isso não é Torá. A Torá não é um livro religioso. Não é um livro de sapiência, é um livro de conhecimentos transcendentes. É um livro que abrange toda a vida. É todo o conjunto da obra e não um aspecto da vida somente. Ok? Isso é muito importante. Então, nessa terceira e penúltima parte, preste atenção, pessoal. Olha só o que nos diz. A Torá. Os conhecimentos ocultos pertencem a Hashem, nosso Deus. Agora, o saber revelado, apresentado, entretanto, pertencem a quem? A nós. Pertence aos malachim, aos mensageiros celestiais, aos seres celestiais? Não, pertence a quem? A nós, a Israel, aos nossos filhos, nossos descendentes. Por quanto tempo? Qual é o prazo? Para sempre. A fim de que vivamos na prática de todas essas palavras da Torá, da Constituinte Divina. Então, é o conhecimento sibilino, é o conhecimento astrológico, é o conhecimento das runas, dos amuletos, da alquimia, do esoterismo, o conhecimento dos persas, dos babilônios, dos gregos, é a filosofia, os conhecimentos gnósticos, é a gnose, é o conhecimento científico. Qual é o conhecimento, qual é a vontade, qual é o livro, qual é o texto, qual é o conceito que nós devemos depositar toda a nossa vida de maneira singular, única, ímpar, sem dividir ela com nenhuma outra? A Torá, de Hakadosh Baruch Hu, a Constituinte Divina. Esse é o único conhecimento que nos importa. A palavra do Eterno. Essa é a característica dos Barim, dos eleitos de Hakadosh Baruch Hu, dos Bnei Or, dos filhos da luz. Essa é a natureza, a característica natural dos filhos da luz, daqueles que foram destinados à salvação, destinados à luz. Aliás, comenta o Talmud, que é a literatura fonte rabínica, é um livro que tem os comentários, as abordagens, os estudos do movimento rabínico. E esse mesmo livro do Talmud nos diz que durante o período da gestação de um homem, aliás, de um Ben-Or, de um filho da luz, um Malach, um mensageiro celestial, um mensageiro da verdade, Hashem, ensina a Torá, ensina a lei divina ao feto. Mas quando o bebê nasce, chega o momento do nascimento, esse mesmo Malach, o mensageiro celestial, esse anjo, toca em seus lábios. E a criança esquece de tudo aquilo que ela estudou durante todo o processo da gestação. Toda a orientação prévia que essa nefesh, que essa neshama, que essa alma, vamos dizer assim em português, possuía antes de nascer, é esquecido no momento em que o Malach toca nos nossos lábios. Por isso, aí a tradição, essa parábola, que nos explica por que nós temos essa curvatura, essa marquinha no lábio superior da nossa boca. Essa marca que nós temos abaixo do nariz e acima do lábio superior, essa cavidade, é nada mais nada menos do que a marca que o Malach, que o anjo, promoveu ao tocar no nosso lábio, na nossa boca. Isso está no Talmud Nidá, no Tratado de Nidá, 30b. E no Tanar, nos textos elevados, nos textos de Hakadosh Baruch Hu, nós temos o seguinte: o Eterno confia os seus segredos, ou seja, os seus conhecimentos profundos, aos que o temem. E os leva a conhecer a sua aliança, a sua brit. Isso está em Tehillim, Salmos capítulo 25, versículo 14. E temos o seguinte: com certeza, Adonai, Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os Neviim, os profetas. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? Hashem Adonai, Deus soberano, falou. Quem não profetizará, quem não anunciará o futuro? As suas palavras, conforme está em Amós, capítulo 3, versículo 7 ao 8. Então, meus amigos, o padrão do Eterno agir é sempre o mesmo. A palavra do Eterno é uma só para todos. O Eterno é o mesmo para todos. O Eterno não se faz de outro Deus. Nunca se manifestou como um outro, porque não existe outro. Então essa ideia desses movimentos, desses grupos, dessas seitas, desses segmentos religiosos, de conhecimento
oculto, de um conhecimento particularizado, de um conhecimento personalizado da própria pessoa, sem fundamento, aonde não se pode rastrear as fontes, as origens desses conhecimentos. É um conhecimento, entre aspas, conhecimento nenhum, é pura loucura, é uma pura esquizofrenia. Qual é a fonte desse conhecimento? É aquilo que nós conhecemos hoje na modernidade como vozes na minha cabeça. Revelou-se apenas a pessoa ou aquele grupo de pessoas seletos e que ninguém pode averiguar esse conhecimento. Não se pode testificar, não se pode avaliar esse conhecimento de maneira prática. Por quê? Porque ele não é verdadeiro. Ele é, na verdade, fruto de uma miscelânea sincrética, uma união de conhecimentos enfermos, doentes, de pseudo-conhecimentos. E é por isso que não se podem averiguar, não se pode estudá-los de forma verídica, de forma prática, de forma pragmática. Porque não há pragmatismo, não é impossível qualquer tipo de concretude, concretividade nesses pseudo-conhecimentos. Com certeza, Hashem, o soberano, não realizará nada sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, aos Nevim, aos profetas, conforme está na Torá. Então, é um conjunto da obra. É um sistema verificável. E não apenas vozes na cabeça de alguém. Tudo que Avraham experimentou, Sará experimentou, Yitzhak também experimentou do mesmo Deus, com as mesmas palavras, da mesma forma, da mesma maneira. Com Avraham, Yitzhak e Yaakov, da mesma forma também com Jacó. O mesmo Deus. Citando, por vezes, títulos diferentes, mas o mesmo Deus. O mesmo nome. Até o momento que o Eterno revela o seu nome pessoal para Moshe Rabbeinu, para Moisés. O nosso mestre, ele diz: eu serei o que serei. O Eterno revela o seu nome particular para Moshe Rabbeinu. Mas todos os seus títulos já eram conhecidos. A sua forma de agir, que é a mesma, já eram conhecidos entre os Evrim, entre os hebreus. O método, a maneira de agir, o modo de agir, sempre o mesmo. O padrão do Eterno é sempre o mesmo. Não faz curva, não tem distorção. Não há engano, portanto, em relação a essas coisas. Portanto, eu, prisioneiro, ou seja, um servo do Adon, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, ou seja, Kiriá, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Ruach, do sopro divino, no vínculo da Shalom. Há um só corpo, olha só. Diz o Rabino Shalom Hashali, o Rabino Paulo Emissário. Há um só corpo, existe apenas um Guf. Existe apenas uma Tehilá, uma comunidade, apenas um Am Israel. E um só Ruach, existe apenas só um alento divino, só um sopro divino, é o mesmo corpo, o Am Israel, é o mesmo povo, é um só alento divino. Da mesma forma que a esperança, Tikvá, para a qual fostes chamados, é uma só também. Há um só Adonai. Não existe outro. Uma só Emuná, não existe outra. Uma só imersão, uma só Tevilá, não existe outra. Um só Elohim, que também é o nosso Abba. Há um só Deus verdadeiro. E há um só Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Conforme consta, aliás, na carta, na Igeret, que o Rabino Paulo enviou à pequena comunidade ocidental de Éfeso, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Então, não existe uma palavra dúbia do Eterno. Não existe um método, uma maneira de agir do Eterno personalizada para cada pessoa. O chamado do Eterno é um só. A palavra do Eterno é uma só. Ele é um só. O Eterno não fala A para um e B para outro, C para outro, D para outro. Não existe Bavel, confusão, Babilônia, em relação à palavra do Eterno para o seu povo, porque ela é uma só. A Emuná, a confiança no Eterno, a fé em Hashem, no Eterno, ela é uma só. Então ela não traz confusão. Ela não traz dubiedade, ela não traz uma palavra dualizada. Não existe esquizofrenia, não existe uma dualidade na palavra do Eterno. Para um, o Eterno fala uma coisa, para outro, o Eterno fala outra, e para outro. Não existe isso. Então, meus amigos, não existe isso, ó. O que o Eterno disse para você? Ele me disse isso, ó, mas isso não tem nada a ver com o que ele disse para mim. E o que ele disse para fulano? E o que ele disse para Bertano? E cada um diz uma coisa, que na verdade nós temos o quê? É um Bavel, Babilônia, Hazé Shalom. Então não foi isso que o Eterno estabeleceu. Ele estabeleceu uma constituinte, uma só palavra, uma só verdade. É o mesmo Deus, com a mesma palavra, com o mesmo nome, para todos. Então não existe. Ah, mas Deus, na verdade, ele se revelou para tal religião, para tal povo com outro nome, com uma outra forma, com uma outra maneira, de uma outra palavra. Isso não existe.
Quando o Tanakh fala que o Eterno se comunica com todos e que todos conhecem o Eterno, é porque toda a natureza revela, testemunha o Criador. Toda a criação testemunha o Criador. Todos nós temos a assinatura do nosso Criador, Hashem HaKadosh Baruch Hu. Porém, o homem transformou toda essa verdade do conhecimento de Deus, de quem é o verdadeiro e único Deus, e submeteu essa verdade, e ressignificou essa verdade em Avodah Zarah, em idolatria. Essa é a verdadeira face da idolatria. Essa enfermidade mental, comportamental e também sobrenatural. Qual é a verdadeira face da idolatria? Tentar substituir a Deus, ou o homem tentar se colocar no lugar de Deus, ou substituir a Deus. Avodah Zarah, na verdade, significa isso. Tentar substituir a Deus. Seja com conceitos, seja com palavras, seja com pseudociências, pseudos-conhecimentos, pseudo-sabedoria. Tudo aquilo que tenta se colocar no lugar do Eterno, tentar substituir o Eterno, é Avodah Zarah, idolatria. Tudo aquilo que tenta distorcer as palavras do Eterno é idolatria. Para mais ou para menos, é idolatria. Conforme N vezes fomos notificados e advertidos na Torá. Continuando. Houveram situações, inclusive, aonde MIBI, para quem não sabe, MIBI é uma sigla, um acrônimo, que significa Mashiach Yeshua Ben Yosef. Então, para a gente evitar vulgarizar o nome do tzadik, do justo Mashiach Yeshua, nós pronunciamos esse termo, MIBI. Então, MIBI diversas vezes ocultou de determinadas pessoas certos conhecimentos específicos, com a finalidade de, nas próprias palavras do tzadik Mashiach, o seguinte: seus discípulos, os seus talmidim, certa vez lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola, com aquele midrash que nós estudamos hoje, que nós nos utilizamos hoje no nosso estudo. Ao que ele lhes respondeu: a vós outros, a vocês, é concedido saber os mistérios do Malchut Elohim, ou seja, das coisas mais profundas, dos ensinamentos mais profundos, especiais. Por que as coisas são profundas, ocultadas? Por que as coisas especiais, aliás, elas são ocultadas? Por que as coisas de alto valor, elas são escondidas? Geralmente, meus amigos, essa é uma reflexão muito importante. As coisas mais especiais, as coisas de alto valor, elas são preservadas, elas são ocultadas em níveis diferentes. Vamos citar aqui alguns exemplos. Uma joia. Quando nós vamos numa joalheria, nós passamos diante de uma joalheria, e ali nós temos objetos de valor, itens de valor, joias de valor, de alto valor monetário, peças especiais feitas à mão, com alto nível de criatividade artística, de habilidade artística, itens lindíssimos, um mais do que o outro, com um valor mais elevado do que o outro. Eles estão atrás de uma vitrine. Eles não são colocados no chão, como se fosse qualquer coisa de baixo valor. Apresentados a olho nu, como se fossem de baixo valor. Com uma elevação baixa, uma especialidade baixa. Não, muito ao contrário. Muito pelo contrário. Quanto mais valoroso é um item desses de joalheria, uma joia, portanto, mais distante do interessado, do comprador, ela está. Ao chegar ao ponto que os itens mais valiosos estão num cofre, e o item mais valioso no cofre mais seguro, devido ao grau de especialidade, de elevação que aquele item possui. Uma pérola. Nós não encontramos pérolas como se fossem conchinhas na beira do mar, na beira da praia. Muito pelo contrário. É necessário um esforço gigantesco, até um risco de vida muito elevado, para que nós possamos encontrar pérolas. Porque elas estão escondidas no fundo do mar, dentro de conchas muito firmes, muito seguras. E é necessário que haja todo um processo muito sofrível para que aquela ostra possa produzir aquilo que é de maior valor, a pérola. E ali se encontra a pérola escondida. E tem que ter muito esforço, muito trabalho para retirá-la, não só para encontrá-la, mas para retirá-la de dentro daquela concha.
O ouro, da mesma forma, os minerais especiais também da mesma forma. Eles precisam ser encontrados escondidos no solo terrestre, em cavernas, e depois refinados, caso sejam encontrados. Refinados com muita técnica para separar os minerais que não são valiosos daquilo que é valioso. E assim por diante. Tudo aquilo que tem valor é coberto. Mas não é o segredo e o mistério pelo próprio fim. Não no sentido para gerar curiosidade. O valor não está na curiosidade, o valor não está no próprio mistério em si. Mas essa cobertura é uma proteção para que o devido valor, a devida consideração, seja de fato efetuado. Porque se você, conforme o Mashiach nos explicou, se nós selecionássemos pérolas e jogássemos aos porcos, aos suínos, os porcos e os suínos, eles não irão dar a verdadeira ou a mínima consideração àquelas pérolas. Eles não entendem o valor, a utilidade daquelas peças preciosas. E eles vão defecar em cima, eles vão vomitar em cima, pisotear aquelas peças preciosas, porque eles não conhecem o valor daqueles itens preciosos, daquelas pérolas. Então, as coisas especiais, as coisas mais elevadas, elas possuem uma cobertura de proteção. Por isso, o Sefer Torah numa sinagoga, os livros do Tanar, os livros da palavra de Deus, eles são cobertos por o quê? Por uma cobertura. Por um vestido, uma vestimenta. Por um embelezamento externo, para que nós nunca nós venhamos a olhar, observar esses objetos especiais elevados, esses livros, como se fossem coisa qualquer, porque eles não são. Eles devem ser considerados e utilizados com um grau de valor elevado que eles possuem. Então não é o segredo pelo segredo, não é o mistério pelo mistério, não é esquizofrenia, não é loucura, não é bobagem, não é vozes da minha cabeça. Conforme são esses pseudos conhecimentos da Avodah Zará, do esoterismo, da astrologia, da alquimia, dessas magias, desses pseudos conhecimentos místicos. Esse ocultamento do Eterno é uma proteção para que as coisas especiais sejam tratadas como elas devem serem tratadas. Então o Mashiach explicou aos seus discípulos: a vós outros é concedido saber os mistérios do Malchut Elohim, do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas de Midrashim, para que vendo, observando, não vejam como foi escrito em Isaías, e ouvindo, não compreendam. E por que isso? A quem ele se referia? A todas as outras pessoas e grupos que não foram entregues ao Mashiach como ovelhas. Todas as pessoas que o Mashiach foi designado como Rué, como um pastor, como líder, a partir daquele período, estavam ali ao redor dele. E aquelas pessoas específicas foi dado o direito pelo Eterno de ouvirem, de observarem esses ensinamentos. Por isso Mashiach, certa vez, disse: eu não vim aos tzadikim, aos justos, porque eles já estão vivendo, já estão vivenciando diariamente a palavra de Deus com elevação. Eu vim para quem? Para os doentes, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, citando o quê? Ezequiel capítulo 34. Todo o capítulo 34. Estude Ezequiel capítulo 34. Então esse conhecimento ele é especial. Especial para quem? Ele é direcionado para um determinado grupo de pessoas. Não aos tzadikim, não os sãos, não os saudáveis, não os justos, mas aqueles que estão afastados da Torá. Ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estão nas nações. E uma minoria que naquele período do Mashiach estavam vivendo por toda a extensão de Eretz Israel, da terra de Israel. Vamos agora para a última parte da nossa parashá de hoje, finalizando. Multiplique 4 vezes a sua atenção, meus amigos, estamos no final. Porém, qual era o método normativo? Qual era a metodologia rabínica do Mashiach de se comunicar, de ensinar nas sinagogas, ensinar ao ar livre, aos seus talmidim, aos seus shalichim, aos seus discípulos e emissários? Qual era a forma que ele nos ensinou que nós devemos dar continuidade? Qual o método de ensinamento, de reverberação da palavra de Deus? Ele também nos ensinou. Conforme está lá em Matitiyahu, capítulo 10, versículo 26 em diante, que diz o seguinte, em Mateus capítulo 10, versículo 26 em diante: entretanto, não os temais. Nada há escondido que não venha a ser revelado,
nem oculto, que não venha a se tornar conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, disse o Mashiach. E o que se vos diz ao ouvido, ou seja, de maneira discreta, proclamem do alto dos telhados. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a nefesh, a neshama, os níveis transcendentes, os nossos níveis de alma. Temei antes aquele que pode destruir no Gehinom, no local de sofrimento e penitência, no inferno, tanto a nefesh, a nefesh, o corpo, como a alma. Isso sim nós devemos temer. Então, todo o conhecimento do Eterno, toda a verdade divina, ela é uma só. A palavra é a mesma para todos. Seja lá qual for a sua etnia, seja lá qual for o seu ponto geográfico onde você reside, seja lá qual for o seu status econômico, a sua situação econômica, financeira, o seu sexo, se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é velho, o seu idioma, a cultura que você nasceu, não importa. É o mesmo Deus, com o mesmo nome, o mesmo perfil, a mesma verdade. O Eterno não é como o ser humano que mente. O Eterno não tem um plano A, um plano B, uma verdade A e uma verdade B. É a mesma verdade para todos. Todo conhecimento oculto pertence a Hakadosh Baruch Hu. E tudo aquilo que é revelado pertence a quem? Às nações? Não. Então, nós não podemos buscar nas nações os segredos. Até porque agora nós sabemos o que significa de fato Sod, segredo. Esse segredo é o quê? Na verdade é algo que está aprofundado, que está protegido, para que nós possamos conhecê-lo da maneira correta e darmos a esse conhecimento profundo, especial, a verdadeira consideração e praticarmos esse conhecimento de maneira especial como ele requer, como o Eterno estabeleceu. E não considerar as coisas especiais como coisas baixas, como coisas comuns. Aí sim, isso que é o Sod verdadeiro. Não é porque ele é secreto, porque simplesmente é secreto. Não porque ele é misterioso, porque ele é simplesmente misterioso. Porque ele não tem fundamento. Porque é fruto de vozes na minha cabeça, não. Mas é porque ele é especial, ele é muito elevado. Qual era o local mais especial do Beit HaMikdash? E do Mishkan, do tabernáculo e do templo? O Kodesh HaKedoshim. E o Kodesh HaKedoshim ficava fora do templo ou dentro do templo? Dentro do templo. No meio do pátio ou no local mais separado, mais protegido do templo? No local mais protegido do templo. E o que tinha diante dele? Uma parochet, uma cortina, para benefício nosso, para que nós nunca esqueçamos, para o nosso próprio bem, que as coisas, quanto mais elevadas elas são, mais especiais também devem ser a nossa abordagem. Mais especial, mais elevada, mais criteriosa, mais cuidadosa, mais reverente deve ser o nosso comportamento com as coisas elevadas do Eterno. Tratar das coisas do Malchut Elohim, do reino de Deus, devem ser tratados com extremo esforço elevado e cuidadoso e criterioso e especial da nossa parte. Então, devem ser revelados, mas revelados de forma especial, criteriosa, metodológica, conforme o Eterno estabeleceu. Então é vital para o nosso aprendizado entendermos que na vida do Ben-Or, da Bat-Or, do filho da luz, da filha da luz, a Torá é um elemento inseparável de sua existência, da sua vida, do seu cotidiano, da sua rotina, do seu dia a dia. Ainda que não tenha sido manifesto de forma concreta no seu cotidiano. Olha só o que nos diz a palavra do Eterno, o que nos diz a Torá. Olha só. Porque esse mandamento que te ordeno, nesse momento, não é exagerado nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance. Ele não está nas regiões celestes, no céu, para que vocês possam questionar quem subirá por nós até os céus para trazê-lo e ministrá-lo, ou seja, ensiná-los a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática. Também não está além do mar, no oceano, no alto mar, de modo que fiques alegando quem atravessaria ou atravessará o mar por nós para trazê-lo e ministrá-los a nós, nos ensinar esses conhecimentos, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática. Nada disso, diz o Eterno. Eis que a palavra está muito próxima de ti, e prático e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração. Está dentro de você e está na tua boca. Por isso poderás obedecer, ou seja, por isso nós temos recursos para obedecer, e obedecer a ela e vivê-la em seu dia a dia. Isso está em Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 ao 14. Então não é um conhecimento apenas metafórico, não é um conhecimento gnóstico, não é uma gnose, não é um conhecimento sibilino, não é um conhecimento esotérico, não é um conhecimento oculto, não é um conhecimento ocultista, não é um conhecimento fruto de avodazará alguma. Não é um conhecimento persa, não é um conhecimento grego, não é um conhecimento romano, não é um conhecimento alemão, não é um conhecimento brasileiro, não é um conhecimento tupiniquim, não é um conhecimento indígena, não é um conhecimento indiano, não é um conhecimento de qualquer outra nação. É o conhecimento que o Eterno concedeu singularmente, unicamente ao homem Israel, ao povo de Israel. E mas as nações? Para as nações. Para os Ben Rocher, para os Bnei Rocher, para os filhos das trevas, o Eterno despejou e distribuiu para as nações, para estes,
a avodah zará, a idolatria. Então, se você está consultando as nações para conhecer o Eterno, a única coisa que você está conhecendo é o nada, é o inócuo. Inócuo você será, e para o inócuo você irá. O nada você conhecerá, o nada você será, para lugar nenhum você irá. Hazer Halilá, que o Eterno nos livre. E nós temos o seguinte, conforme Ashkito Vim Netzarim, todo aquele que tem ciência, que está firmado, que está anexado ao Tzadik Mashiach, a realidade que Yeshua Ben Yosef é o Mashiach, é nascido de Deus. E todo aquele que ama Hakadosh Baruch Hu, de igual modo, isso é intrínseco, uma coisa liga a outra, ama também o que dele foi gerado. Conforme nos diz lá em Tehillim, hoje mesmo te gerei. Hoje te trouxe a vida, hoje te trouxe a existência. Dessa maneira sabemos que amamos, ou seja, dessa forma, nesse método, dessa maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, o Am Israel, os Bnei Or, os filhos da luz, quando amamos a Deus, em primeiro lugar, e obedecemos às suas mitzvot, aos seus mandamentos. Porquanto nisso consiste o amor a Deus, o Ahavat Hashem, o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mitzvot, os seus mandamentos. E os seus mandamentos, as suas mitzvot, não são penosos, não são desproporcionais à nossa vida. Não tem o que a gente reclamar. Tudo aquele que é nascido verdadeiramente do Eterno vence o mundo, vence a dificuldade do Alam, Hazé, do mundo presente, seja internamente ou seja externamente, nas nossas vidas, nas nossas questões internas ou externas. E esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa emuná, a nossa confiança no Eterno, a nossa fé. Isso está onde? Na primeira carta do Shaliach, do emissário, do Rabino João Yohanan, capítulo 5, versículo 1 ao 4. E nós temos também o seguinte, na mesma primeira carta, capítulo 2, do Rav Yohanan HaShaliach, do Rabino João Emissário, capítulo 2, versículo 3 em diante. E temos certeza de que o conhecemos. Conhecer ao Eterno. Estamos próximos a Ele, conforme a sua vontade. Como é que a gente tem certeza disso? Como é que a gente sabe que nós temos certeza disso? Que nós estamos no caminho certo? Buscando runas, amuletos, astrologia, alquimia, gnose, todo e qualquer tipo de avodah zará, conhecimento das nações, sincretismo religioso, signos. Eu sou do signo de Ares, eu sou do signo de Massa, eu sou do signo de porco, eu sou do signo de dragão, de tigre. Não porque os cristais de quartzo, não porque isso, não porque aquele cordão, aquele símbolo, aquele desenho. Não se eu abraçar a árvore, não se eu assustar uma galinha à meia-noite, sabe? Metodologias, pseudo-metodologias de se aproximar do Eterno, de tentar imitar o Eterno, de tentar obter favor do Eterno de alguma maneira, de alguma forma, por meio de coisas. E não por meio do próprio Eterno, que controla todas as coisas continuamente, o tempo inteiro. O Eterno é dono de nós e de todas as coisas. Não tem como obtermos favor do Eterno se não consultarmos a Ele, se não obedecermos a Ele. Como é que nós temos certeza, então? Se guardarmos seus mandamentos. Aquele que afirma, eu conheço Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu sei quem Ele é, e não obedece aos mitzvot, seus mandamentos, é o quê? É mentiroso. E a verdade? Onde é que fica a verdade nisso? A verdade não está nele ou nela. Mas, entretanto, todo aquele que guarda a sua palavra, a sua Torá, nessa pessoa, nesse indivíduo, o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, se refinado. E dessa forma que sabemos que estamos nele, que estamos no Eterno, conforme a sua vontade. A Torá é a vontade estabelecida pelo Eterno. É a única vontade estabelecida pelo Eterno. É o único livro que nos importa. São os mandamentos. É a verdade. É a única constituinte para o Am Israel, para o povo de Deus, para o povo de Israel. Tanto que reside na terra de Israel, ou todos aqueles que estão, como nós, exilados nas nações. Por pouco tempo, aliás, por pouco tempo. Falta pouco para o retorno do Tzadik Mashiach, Yeshua Ben Yosef. Então, meus amigos, essa foi a parashá de hoje. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos nós, que o Eterno nos ilumine a todos com a sua verdade, que o Eterno nos guie a todos nós com a sua verdade, conforme está estabelecido na Torá, conforme está escrito. Beshem, Uvesrut, Yeshua Mashiach Ben Yosef. Amém, amém.